Obrigado, doutor. Obrigado a todos pela presença, por prestigiarem essa construção do João Daniel. Eu, quando falo da Abrajuc, eu fico emocionado como se ela fosse uma construção nascida de mim mesmo, porque eu conheço a história do nascimento dessa instituição, tão jovem e já tão sólida. O João Daniel, como vocês viram, é um jovem, ainda estudante de Direito, que foi vítima de perseguição e assédio moral no seio de uma universidade federal. Uma instituição que devia se ocupar da formação com dignidade, atacou fortemente um jovem estudante porque ele fez o hasteamento da bandeira nacional no interior do campus. E o grau de perseguição à época foi tal que a instituição chegou a abrir um processo penal, uma ação penal contra João Daniel. Um jovem, acho que com 20 anos na época, talvez um pouco menos, 19, se viu obrigado, sem recursos, a se defender na justiça de uma instituição federal. Aquilo destruiu temporariamente a vida do garoto, e esse garoto precisou do recolhimento. E ali, naquele recolhimento, uma psicóloga disse para ele: olha, reconstrua, se refaça, lute contra isso. E o resultado dessa reconstrução está aqui, né, hoje, que é a Abrajuc. Então, o caminho de resistência que o João Daniel encontrou foi a construção da Abrajuc. De modo que, sempre que lembro disso, eu me emociono, porque eu tenho certeza que tudo que nós queremos é que o Brasil tenha muitos jovens como João Daniel, não é? Então, eu precisava falar disso, mesmo que ele não esteja aqui neste momento, agradecer, manifestar a minha gratidão pelo convite e agradecer a vocês por prestigiarem, não é? Vocês estão prestigiando uma grande instituição. Quem chegou cedo e ouviu o juramento sentiu o valor do que ele contém, não é? Pois bem, eu tenho aí alguns minutos para tentar falar sobre globalismo no Ocidente e um pouquinho do globalismo no Brasil. Tarefa árdua. Eu fiz aqui uma espécie de planejamento. Eu quero, na verdade, convidar vocês para uma espécie de construção de uma imagem a partir de dois momentos da história. Não sei se vocês se lembram daquele jantar que houve no dia 14 de novembro, no apartamento do Nagy Narras, um jantar promovido por Temer, com banqueiros, empresários, donos de grandes emissoras e jornais, um comediante que imitava de modo depreciativo a figura do presidente da República e uma série de outros donos do poder. Eu gostaria que vocês se lembrassem daquele episódio, criassem a imagem mental desse episódio. 14 de setembro, né, de 2021. E gostaria que tentassem pensar em outras duas imagens acima, numa linha de tempo regressiva. Berlim, a Berlim dos anos 80, final dos 80, a Berlim dividida, e ao lado dessa Berlim dividida, os elementos que culminaram no fim da Guerra Fria. Ok? Eu quero visitar de vez em quando essas duas imagens e tudo aquilo que circula essas duas imagens. E quero que vocês pensem numa linha de tempo que começa em 1848 com a publicação do Manifesto Comunista. Depois, uma outra linha de tempo, aliás, uma outra data nessa linha de tempo, que é 1888, ano em que Oscar Wilde e Charles Dickens publicaram algumas obras tidas como conservadoras. Pois bem, saltemos para o período de 2003 a 2008. Através desta linha de tempo, eu quero chegar a uma senhora. Quero chegar a uma senhora distinta, uma brasileira, formada em antropologia, graduada em antropologia pela USP, mestre em ciências sociais e doutora em sociologia. Uma senhora elegante, discreta. Alguém já faz uma ideia de quem seja essa mulher?
de 2003 a 2008, uma socióloga, Ruth Cardoso. Eu quero fazer uma espécie de caminho do Manifesto Comunista até chegar a Ruth Cardoso, porque Ruth Cardoso, vejam só, enquanto FHC, introduzia na dinâmica da administração pública do governo federal as terceirizações de um lado do governo. Do outro lado do governo estavam Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Cristóvão Buarque. Essas duas pontas fazendo muito barulho. E no meio, a silenciosa e discretíssima amiga de Mandela. Ok? Vejam bem, ninguém neste país prestou atenção no que fez Ruth Cardoso. Por que foi que eu observei Ruth Cardoso? Porque eu estava, naquele período que eu destaquei, de 86 a 89, fazendo a minha formação em letras, em Belo Horizonte. E enquanto fazia letras, lia Oscar Wilde. E ali, naquele momento, uma angústia interior, uma angústia intelectual enorme tomava conta de mim, porque eu tinha uma professora, vejam bem, eu tinha 19 professores no departamento, dos quais um era liberal. Eu estava numa universidade marxista, estudando literatura inglesa, literatura americana, literatura brasileira, literatura portuguesa, sempre a partir do viés marxista. Pois bem, uma professora substituta apresentou uma obra de Oscar Wilde como uma obra conservadora. E essa obra era uma obra que apresentava, o título era um conto, um pequeno conto. O título O Gigante Egoísta. E o tema é um tema natalino, um tema cristão, tá bem? Ocorre que o gigante egoísta era o dono do capital, era o dono da propriedade privada. E o dono da propriedade privada passa por um revés. E o único caminho de salvação que ele encontrou foi o caminho da abertura de mão da propriedade privada. O conto conservador de Oscar Wilde foi uma das primeiras obras extremamente progressistas que eu li na minha vida. Pois bem, então vejam, durante essa formação, eu observava o comportamento daqueles professores marxistas, acontecia a queda do Muro de Berlim, não é? Acontecia ali todo o contexto, né, de fim de Guerra Fria, e havia uma insatisfação, uma tristeza, uma angústia nos marxistas, por razões óbvias, né? E o professor liberal feliz, porque ele via a perspectiva de o mundo ganhar um outro viés, né? Sobretudo com as ações de Margaret Thatcher, do Papa Paulo II, não é? do presidente Reagan, enfim. Então, havia, tanto nos conservadores quanto nos marxistas, uma dificuldade enorme de entender o que estava acontecendo. Os esquerdistas, os marxistas, temiam todos aqueles episódios históricos, porque eles viam nessa neófita globalização, nas terceirizações e tudo que decorria dessa abertura de fronteiras, né, dessa globalização dos negócios e das economias, eles temiam o enfraquecimento do que eles tinham de mais caro, que eram as forças sindicais. E todo o poder que decorria daquilo, tanto o poder político, quanto o poder de controle de voto, enfim, poder ideológico. Então, havia ali, é claro, quando a gente está no transcurso da história, a gente tem uma dificuldade muito grande de enxergar o que está acontecendo ao nosso redor e de encontrar caminhos, né? E era exatamente isso que acontecia lá, tal como acontece aqui agora, né? Nós nos vemos angustiados, absolutamente angustiados, por falta de rumo, falta de observação, de achamento de um caminho. Pois bem, então, pensemos nesses episódios. Eu estou fazendo aqui uma construção muito resumida, por uma questão de tempo, obviamente, mas pensemos
Neste cenário, pós-queda do Muro de Berlim, pós-Guerra Fria, início da chamada globalização, impeachment de Collor, e FHC iniciando aquele governo com aquelas propostas de, digamos assim, de uma certa modernização do Estado através das terceirizações. Pois bem, ninguém enxergava o que estava por acontecer. Naquele contexto, Ruth Cardoso agia silenciosamente. Vejam só, Ruth Cardoso criou 3 programas enquanto foi primeira-dama. Programa número 1, Programa Comunidade Solidária. Programa número 2, Universidade Solidária. Programa número 3, Comunitas. Ok? Amiga de Mandela, trabalhando ao lado do então ministro da Educação. Quem era mesmo? O ministro de Educação do FHC, Paulo Renato, né? Paulo Renato, que tinha livrado José Serra da prisão no Chile, ok? Tinha trabalhado, tal como Ruth Cardoso, nessas instituições transnacionais, como ONU e todos os braços derivados ali, tá bem? Então chegamos ao ponto. Enquanto tudo que aconteceu naqueles 8 anos de FHC aconteceu, tal como sabemos, Ruth Cardoso introduzia ali as raízes, ela que tinha estudado com um gramscista na França, ela introduz ali uma estratégia, um caminho de construção de uma reengenharia psicossocial no Brasil. Tudo que nós colhemos hoje de pautas progressistas, ela construiu naqueles anos. Como ela construiu? Eu preciso dizer, porque eu quero apresentar algum caminho, não é? Eu quero apresentar alguma perspectiva de esperança. Então, vejam, Ruth Cardoso foi para o interior da Bahia com a Universidade Solidária. Eu estive lá, deixei a minha semente conservadora lá. Coordenei um curso de letras no programa de Universidade Solidária em Feira de Santana. Mas não era esse o propósito. O propósito era o início da introdução das pautas, não é? E como isso se deu? Através da construção de sovietes dentro do Brasil. Então, eu quero ler aqui 2 frases que eu tive que anotar. Uma de Mikhail Gorbachev, que disse assim, durante a perestroika, ele disse assim: nós só temos um objetivo, adotar os métodos capitalistas de gestão da economia e seus modelos sociais. Parece paradoxal, né? E depois, uma frase do Novikov que diz: o colapso do Partido Comunista Soviético não foi um súbito resplandecer da democracia. Ao contrário, foi o resultado de um plano minuciosamente preparado, concebido pela elite do partido e executado pelo departamento secreto do Comitê Central. Então, enquanto os marxistas de um lado sofriam, enquanto os conservadores do outro se regozijavam nas entranhas dessas estruturas partidárias europeias, havia uma convicção de um rearranjo, de uma reforma, de um novo caminho. E Dona Ruth fazia exatamente aquilo aqui no Brasil naqueles anos 95 para cá. Neste ano de 95 eu terminava o meu mestrado. E eu vi isso muito de perto, porque eu já era professor universitário, já atuava nos processos de abertura de cursos, de criação de matrizes curriculares, de visitas de verificação, de criação de faculdades, autorização, parecer, no estado de Minas inteiro, em alguns estados do Brasil, e recebia também comissões verificadoras do MEC. Então, foi muito fácil perceber como isso se deu, porque nós criávamos um curso conservador, a comissão verificadora chegava
e dizia assim: olha, essa bibliografia aqui não está adequada. Essa ementa deve ser alterada. Esse modelo de matriz não serve. Desse jeito não dá para a comissão verificadora aprovar. Então, eu estou falando aqui de forma muito objetiva, muito curta, muito telegráfica, que, através da dona Ruth e do Paulo Renato, o Brasil iniciou um processo de reestruturação das universidades federais enquanto Paulo Renato abria as portas para o crescimento das faculdades privadas. Então, vejam, a sociedade estava achando que havia ali um estímulo à iniciativa privada, porque inúmeras surgiram e inúmeras cresceram, e as que já eram grandes ficaram maiores. Mas essas instituições privadas foram para o interior do Brasil com dinheiro privado, levando as matrizes curriculares que a instituição pública determinava como sendo a única possível. Percebem? Então, ali começava o vigor desse processo doutrinário que existe hoje no Brasil e que nós hoje colhemos, né? Veio o senhor Lula com 8 anos de Haddad no MEC, e ali aquele mesmo processo de ampliação e crescimento que tinha sido dado às instituições privadas foi dado às instituições públicas. O FHC, como não tinha dinheiro para fazer aquilo com as universidades públicas, interiorizou essa cultura marxista, gramscista, através do dinheiro privado. Veio Lula e colocou a cereja do bolo, e em todos os anos de Haddad vieram as pautas contra as quais nós lutamos hoje, sobre as quais falaram todos os que nos antecederam aqui, né? Então, meus caros, vieram hoje o deputado Márcio Galberto, a deputada Índia, e eu queria mencionar o deputado Alan Lopes, que hoje é o presidente da Comissão de Educação da Alerj, que vem fazendo o raio-x desse processo doutrinador instituído, instalado no estado do Rio de Janeiro, porque se nós temos uma estrutura universitária que é a manjedoura, a incubadora das pautas progressistas, essas pautas já estão nas escolas do ensino básico há pelo menos 15 anos, de modo subreptício, de modo velado. Não há um professor primário hoje que não tenha passado por uma formação marxista. Não há uma pedagoga hoje que não tenha passado por uma formação marxista. Se vocês vasculharem as matrizes curriculares desses cursos de formação de professores, o professor da UF que me antecedeu mencionou isso, vocês não encontrarão uma disciplina de ética geral e profissional. Então, o professor não sabe aquilo que pode e aquilo que não pode. Ele simplesmente crê que ele tem liberdade de cátedra e que ele pode dizer tudo o que quiser dizer, não é? E o tempo está chegando ao fim. Eu, diante de um ambiente doutrinador, garantidor dessas pautas e instalador desse globalismo e desse progressismo, cujo objetivo é, evidentemente, destruir tudo aquilo que nos é caro, eu vejo 2 caminhos. De um lado, mães, padres, pastores e professores. Um dos caminhos possível está na salvação das nossas crianças com o trabalho feito em casa, com o trabalho feito na igreja e com o trabalho feito por alguns professores conservadores que ainda existem, não é? Do outro lado, é preciso que haja um trabalho, é preciso que haja a construção de um bloco parlamentar vigoroso que olhe para esse mecanismo, que identifique todo o arcabouço legal que foi construído para proteger isso, né? A começar da Constituição de 88, com o artigo 207, que dá autonomia às universidades, e há uma série de leis que, de certa forma, protegem esse tipo de aparelhamento, não é?
E é preciso, portanto, que haja, de um lado, essa guerra cultural feita em casa e nas igrejas, e do outro, um trabalho da sociedade, cidadãos como nós, atuando e pressionando os nossos parlamentares para que essa reforma do Ministério da Educação, essa reforma das universidades, seja feita através de pressão política e através de PECs e de ações legislativas que são necessárias para que a universidade seja, sim, um espaço de diferenças, de teorias, de pontos de vista e de liberdade de expressão. Teria muita coisa a dizer, gente, mas eu, na minha condição de professor, e tendo vivido esse tipo de experiência que eu vivi, eu acho que esse raio-x era necessário, era meio que um dever falar disso. Abandonei aqui a maior parte do que eu tinha tracejado, mas acho que há mais utilidade nisso do que apenas num panorama teórico e histórico. Agradeço muito a presença e a paciência de vocês.